tem carência de advogado escrevendo, entendeu? A gente tem os nossos procuradores aqui, mas é bom ter gente de fora também. Fora, lógico. Cada uma. Uma visão um pouco mais. Ó, esse aqui é o mais alto. Aí eu vou. Alô, som. Dá pra ver que ele é legalzinho, né? E esse aqui também. Alô, som. Ele também não deixa nada a desejar. Quer ver? Primeira coisa que eu faço, tirar as coisas do bolso. Ainda até dinheiro. Pode pôr ali atrás, ó, nas cadeiras. Para não incomodar aqui, tá? Eles colocam os bistrôs, é padrão, tá? Você pode beber tudo isso de água. Tá bom. É bom saber. Que sala nova isso. Não só isso. Muito obrigado. Toda vez que eu venho nesse salão aqui, eu lembro que eu era moleque, que empinava pipa. Não, e a central é em outro lugar, aí você ligou e já baixou lá. Não, mas eu tenho que ligar isso aqui aí. Olha como é que eles deixam. Cada um que vem aqui. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Sou da TV Câmara. Eu poderia fazer uma entrevista com o senhor? Lógico, eu tô Pode ser? sentado aqui para não atrapalhar o Altair aí, que tá mexendo nos fios. Por isso que eu tô aqui no cantinho. Você prefere fazer lá fora ou Pode pra ser. gente ir? Pode ser.
O ser humano é um conformado por natureza. Independente. É por causa disso que eu acho que chibatada é melhor, né? Não, Ditadura não é melhor? não, o que acontece é o seguinte, se não fosse em conformidade do ser humano, as coisas não aconteciam. Eu sou desse tipo aí. Nasci antes da ditadura, toda a minha juventude foi ditadura. Olha, a ditadura teve seus pontos altos, teve seus pontos baixos. Nem todo mundo que trabalhou na ditadura era vilão. Existiram pessoas decentes, existiram pessoas que não eram decentes. A turma foi militante, foi preso. Não, mas isso, os militantes foram Agora resolveram fundamentais. jogar ela fora. Os militantes foram fundamentais para a questão de um peso XYZ. Resolveram fazer a cabeça dela. Porque o padre dá de pão, não é de pão. Essas coisas aí. As coisas estão tão complicadas, meu amigo. O buraco é mais embaixo. Seu José Ribamar agora entrou na. Seu José Ribamar entrou na onda agora. Hoje é a segunda aula. Aula 2. Bom dia, doutor Ouro. Bom dia. O doutor Ouro. Um deles. Um deles. Tem 4. Tem 4 rolos, então. Vai estar tudo enrolado ou é só o sobrenome que A é gente Ouro? tenta desenrolar. Chegou? Não, Hora que mas você é não. você me Vai fala. fundo, pode dar início. Olha, tá E aí, vamos fechar a Lava Jato? Cuidado para não tropeçar. Deixa eu desligar pra você tirar a campainha. Vou ficar do lado de lá. Vou pegar água aqui. Aí acho que eu posso virar pra cá, né? Vou ficar do lado de lá. Ih, ó, desliguei alguma coisa aqui, ó, tá aí. Que eu vou virar, que eu vou ficar lá de lá. Prefiro. Pronto. Vamos ver se... Vamos ver se dá pra virar sem cair. Que aí eu fico lá de lá. Eu viro. Você vira? Bom dia, pessoal. Prazer enorme vocês aqui. Pós-feriado, tá todo mundo bem relaxado ou todo mundo cansado, né? É um prazer receber o professor Alberto Rolo,
um dos grandes conhecedores de direito eleitoral, dos maiores nomes aí da atualidade, vice-presidente, é isso? Da Comissão de Direito de Política Eleitoral da OAB de São Paulo, tá? E que nos dá a honra da sua presença, que vai ministrar aí mais uma aula desse mega curso que a Escola do Parlamento está promovendo. Então, é com grata satisfação que eu passo o microfone para ele, para essa aula. Obrigado, professor. Obrigado, Altair. Eu agradeço o convite mais uma vez da Escola do Parlamento. O Altair me recebeu com bastante carinho hoje, sem nenhuma dificuldade, me introduziu aí os equipamentos e tudo para eu não ter maiores dificuldades. Cada um, meu nome já está lá no quadro, tem ali meu e-mail, não sei se dá para enxergar, mas acho que está... tem ali o e-mail para a gente se comunicar, eventualmente alguém precisar, querer debater algum ponto. Dentro da minha apresentação, eu costumo dizer que eu sou advogado, não é? Essa é a minha profissão, abracei essa profissão, faz bastante tempo já, e gosto de dizer que eu sou professor, dou aula no Mackenzie há quase 20 anos, vou completar agora 20 anos. Então, eu tenho esse corpinho de 25, mas eu já passei faz tempo disso, né? E outra coisa que eu estava falando para o Altair, eu falei, Altair, desses 20 anos eu nunca dei aula sentado. Se vocês perguntarem meus alunos, eles vão dizer que eu nunca dei aula sentado, eu não consigo, eu prefiro falar em pé, inclusive com o microfone móvel, para poder me movimentar um pouquinho. Já sei que o nosso companheiro da câmera vai ter, da câmera, lá é câmera, aqui é câmera, vai ter mais dificuldade, mas eu vou procurar não ficar indo muito longe, mas pelo menos não vou ficar estático, tá? Dentro do nosso... Dentro da minha apresentação, é isso que eu gosto de dizer, eu sou advogado e sou professor. Professor faz quase 20 anos, advogado mais tempo do que isso, e cresci dentro desse universo do direito eleitoral. Também, o Altair lembra do meu pai conheceu minha mãe trabalhando no cartório eleitoral, quando minha mãe foi tirar título, né? Então, eles dizem que eu sou um dos filhos da Justiça Eleitoral também, porque minha mãe foi tirar título quando estava fazendo 18 anos, e meu pai foi quem atendeu naquele momento no cartório eleitoral. E aí eles se conheceram, e estou eu aqui, décadas depois, né? O nosso companheiro aqui falou quantos rolos são 3 filhos, né? Às vezes alguns podem ter encontrado com alguns dos meus irmãos que também militam nessa área, todos advogados, né? Então tem o Alexandre e tem o Arthur, eu sou o Alberto, tá? Dentro da nossa programação desse curso, né, a minha incumbência, me foi dada a incumbência de falar sobre alguns princípios de direito eleitoral, princípios da Constituição, princípios de direito eleitoral. São esses os 3 temas que me foram propostos, tá? Direito constitucional voltado para o direito eleitoral, os princípios de direito eleitoral e teoria geral do direito eleitoral. Então, nós vamos falar alguma coisa mais conceitual, mais principiológica, não vamos entrar, eu sei também, a Carolina me passou a composição da turma, tem gente que assiste online, então eu vi que as inscrições foram um sucesso, é um grupo bastante heterogêneo, tem gente que já tem formação, tem gente que já tem pós-graduação, tem gente que ainda está estudando, então eu tenho que me preparar para esses vários grupos, né? Agora, uma coisa eu ressalto e eu destaco isso lá no Mackenzie também, né? Lá tem a aula de direito eleitoral na grade. Foi a primeira faculdade que trouxe para a grade curricular essa disciplina de direito eleitoral. E eu tenho visto que o interesse pelo direito eleitoral, o interesse pela política em si tem crescido bastante. Eu não vim aqui hoje falar de política. Eu estou numa casa política, eu estou no Poder Legislativo Municipal, mas eu não vim falar de política. Quaisquer exemplos que eu use são exemplos didáticos. Nós estamos falando num plano, no âmbito didático, né, de curso. Então, eu vou falar de alguns exemplos que acontecem aí fora, que a gente lê no jornal, que vê na televisão, mas sem nenhuma conotação política. Política partidária, cada um tem as suas características e cada um tem as suas preferências. Eu não vim aqui para falar disso, tá? Mas vou usar exemplos sim, né? Nós estamos num país livre, eu posso usar exemplos sim, e procuro sempre usar exemplos do A e do B, né? Falar do A, mas falar do B também, porque acontece dos 2 lados, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Condições para o exercício dos direitos políticos, né? Eu vi, dentro da programação que eu deixei lá, que vocês já tiveram aula com o professor Alisson. O professor Alisson é
Meu colega lá do Mackenzie também, imagino que ele tenha falado isso, mas é meu colega do Mackenzie, o Alisson é jovem, mais novo do que eu, e nós temos bastante orgulho de tê-lo lá também como colega no Mackenzie. Eu sou do Mackenzie, eu sou formado lá, né? Então eu falo que lá é minha casa, eu cresci lá, aprendi lá e voltei para trabalhar como professor. Capacidade eleitoral, então, no âmbito doutrinário, nós estamos falando de doutrina, né? No âmbito doutrinário, capacidade eleitoral, então, as condições para o exercício de direitos políticos, nós temos capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Então, diferença desses conceitos, né? Capacidade eleitoral ativa é o alistamento eleitoral, acontece com o alistamento eleitoral, isto é, quando o cidadão torna-se eleitor, passa a ser eleitor, e aí pode exercer ativamente a sua capacidade eleitoral. E a capacidade eleitoral passiva são, na verdade, né, o preenchimento das condições de elegibilidade e o afastamento das inelegibilidades. No curso aqui tem a grade, a gente vai falar dessas condições, né, está dentro da da minha programação aqui, mas procedimento, eu estava lendo esse livro fim de semana, ouvi, né, o pessoal dizendo que está voltando, o Ailton falou que está voltando do feriado, eu não fui viajar e estava estudando os reflexos do novo CPC no direito eleitoral, porque o processo eleitoral também é bastante peculiar, os prazos processuais, os procedimentos, e eu sei que já vi, se é que você já não tiver alguma aula sobre esses procedimentos, vão ter ao longo do programa. Eu não vou tratar de processo de procedimento, nós vamos falar dos princípios, dos requisitos, né? Então, capacidade eleitoral passiva é o preenchimento das condições de elegibilidade e afastamento das inelegibilidades. Como é que o sujeito, para ser candidato, vai preencher essas condições e vai afastar as situações de inelegibilidade? Quais são as condições de elegibilidade, né? O primeiro conceito, o que são condições de elegibilidade? São pressupostos positivos, ou seja, devem estar presentes para tornar viável a candidatura. Então, as condições são requisitos que eu preciso preencher, necessariamente, obrigatoriamente, eu devo preencher. Alguns doutrinadores consideram essas condições de elegibilidade como causas de inelegibilidade impróprias. É um nome da doutrina, é um nome científico do direito. Tá? Onde estão essas condições de elegibilidade? Na Constituição Federal, artigo 14 começa lá no parágrafo 3º, e em alguns momentos a Constituição fala na forma da lei. E aqui já tem um primeiro ponto interessante, quando a gente vai falar de alterações eleitorais importantes. Eu acabei de dar lá uma entrevista para a TV Câmara e a repórter estava me perguntando quais são as alterações que a gente pode destacar. E a Constituição fala lá, na forma da lei. Na forma da lei, o que significa? A Constituição, então, traz as condições que devem ser preenchidas, mas remete à lei ordinária, as formas, os detalhamentos de como eu vou cumprir essas condições. Então, o primeiro exemplo, o exemplo básico e que alterou agora para a eleição de 2016, é a questão da filiação partidária, né? A lei anterior falava que a filiação partidária deveria estar cumprida, esse requisito, essa condição, 1 ano. A partir da alteração que houve o ano passado, em 2015, então esse prazo ficou reduzido. Então, também, às vezes, o leigo se confunde, mas só pode reduzir? Não, pode aumentar também. Se a gente falar dentro de uma reforma política, ou se a gente for debater no âmbito doutrinário as questões políticas que fazem, né, os detentores de mandato mudarem de partido, migrarem de partido, de repente esse prazo também pode ser aumentado. Não precisa ser de 6 meses, não precisa ser de 1 ano, pode ser de 2, se a sociedade entender, se os nossos deputados e senadores entenderem que essa é uma melhor maneira ou uma melhor forma dos parlamentares, dos senadores, mesmo quem exerce mandato executivo, ficar vinculado a determinados partidos políticos, né? O Ailton lembrou que eu sou membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, mas eu também faço parte da Comissão de Reforma Política. Acho que na abertura o presidente da OAB estava aqui, Marcos da Costa, e eu acho que ele mencionou isso. Lá na Comissão de Reforma Política, a gente tratou, e essa comissão não foi formada agora, já tem aí pelo menos 3 anos, né? Tratou de vários assuntos. Um dos assuntos que nós tratamos lá foi o problema da filiação partidária, o problema da relação que os candidatos e depois, quando eleitos, essa relação que eles têm com as suas legendas partidárias, né? Vamos lá.
a perda ou a suspensão de direitos políticos afetam os direitos políticos ativos e passivos. Então, isso é importante. Nesse momento, muita gente tem dúvida em relação a isso, então, vamos deixar bem claro. A perda ou suspensão vão afetar as duas espécies de direitos políticos ativos e passivos, isto é, votar, exercer a cidadania ativa e ser votado, exercer a cidadania passiva também. Então, a gente vai ver, está na nossa programação hoje, quais são as hipóteses de perda dos direitos políticos, quais são as hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Tá? São duas coisas diferentes. Já a falta de cumprimento de condição de elegibilidade ou incidência em inelegibilidade afetam apenas o exercício de direitos políticos passivos, isto é, de ser votado. Então, são dois raciocínios diferentes, são dois conceitos diferentes. Eu vou repetir. Não cumprir condição de elegibilidade, as condições estão lá na Constituição, começa no artigo 14, parágrafo 3º, ou incidir em alguma situação de inelegibilidade, vão afetar apenas os direitos políticos de ser votado, capacidade eleitoral passiva. Então, por isso que os candidatos, né, quem quer ser candidato, seja agora na eleição municipal, seja nas próximas eleições gerais de 2018, tem que estar preocupados, ou estão mais preocupados com este segundo conceito, né? Cumprir as condições de elegibilidade e não incidir nas causas de inelegibilidade. Tá? O que mais? No processo eleitoral, o cumprimento das condições de elegibilidade e o afastamento das situações de elegibilidade são aferidos, será aferido pela Justiça Eleitoral quando do julgamento do pedido de registro. Me parece que o professor Renato já falou sobre o processo de pedido de registro, pelo menos eu vi ali na programação. Então, falou do rito, falou do processo, mas para que serve esse rito do pedido de registro? Para que serve esse processo de pedido de registro? Para aferir esses dois pontos, para a Justiça Eleitoral decidir, se o candidato cumpre as condições de elegibilidade, 2, se o candidato não incide nas situações de inelegibilidade. Falei das condições de elegibilidade que estão na Constituição, mas não falo agora das situações de inelegibilidade. Né? As situações de inelegibilidade ou as hipóteses de inelegibilidade, como a gente queira chamar, elas estão previstas na LC 64/90, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, que foi alterada depois pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Então, a Lei 135/2010, Lei Complementar, é a famosa Lei da Ficha Limpa, que fez alterações na Lei 64/90. Então, a gente que estuda o dia a dia do direito eleitoral continua chamando, porque essa é a forma correta, né? Continua chamando a Lei das Inelegibilidades LC 64/90, só que ela foi alterada. Né? O processo, portanto, será implementado no processo de registro de candidatura, ou controle, né? Será implementado no processo de registro de candidatura e no julgamento de eventuais impugnações. Aqui dá para a gente abrir um parênteses, que eu falei lá agora na entrevista, algum receio que os operadores do direito eleitoral, na Justiça Eleitoral e os próprios juízes têm. Na abertura estava aqui o presidente do TRE também, e eu sei que ele está atento. Inclusive, falou outro dia, recebeu o ministro Gilmar Mendes aqui em São Paulo, acho que foi a semana passada, antes do feriado, recebeu o ministro Gilmar Mendes, que é o atual presidente do TSE, assumiu agora, e falou das dificuldades ou do esforço que vai ter que ser redobrado para cumprir os prazos. Só para a gente lembrar, a lei que a gente trabalhava antes das alterações, né, a Lei 9.504, dizia que os pedidos de registro seriam feitos até o dia 5 de julho do ano da eleição. 5/7, 5 de julho. Agora são até o dia 15 de agosto. Então, nós atrasamos 40 dias o calendário. O calendário foi simplesmente empurrado 40 dias, de 5 de julho para 15 de agosto. O que significa que a Justiça Eleitoral perdeu 40 dias de prazo para julgar esses pedidos de registro. Então, um dos receios que a gente tem, e eu respondi essa pergunta, é de eventualmente não haver tempo hábil para julgamento desses pedidos de registro. Porque esses pedidos de registro, vocês já viram, eles permitem uma dilação probatória razoável, né, amplo direito de defesa, lógico, contraditório, lógico. Então, de repente, não vai dar tempo de todos os pedidos de registro serem julgados no prazo. Até 20 dias antes da eleição, é o que fala a lei, né? 20 dias antes da eleição. Então, de 15 de agosto até 20 dias antes da eleição, se eu não me engano vai dar dia 12 de setembro, não vai dar tempo, não vai ter nenhum mês para julgar.
E agora nós temos a eleição municipal, o que significa que começa o julgamento pela primeira instância. E estava aqui na abertura também o juiz da primeira zona eleitoral aqui de São Paulo. Ainda que ele vá trabalhar com juízes auxiliares, vamos ver se vai dar tempo de julgar todos os pedidos de registro aqui em São Paulo e depois esse pedido de registro, quem não gostar da decisão, seja eventualmente algum impugnante, seja o Ministério Público, ou se a decisão for contrária ao candidato ou o próprio candidato, vai recorrer para o TRE. Será que vai dar tempo? Então, o que vai acontecer na prática? Os eleitores, e é assim que tem que ser, a hora que forem pesquisar o nome dos seus candidatos para saber se merece o seu voto ou não, de repente vão se deparar com um registro, né, lá no sistema da Justiça Eleitoral, registro subjúdice. Né? E o subjúdice, muita gente usa para o lado errado, né? Dizem, olha, subjúdice significa que a Justiça Eleitoral não concordou com o pedido de registro, porque ele é ficha suja, alguma coisa do tipo, né? Transformam esse registro, que é só um registro técnico, né? Mas transformam isso como um argumento político para prejudicar o candidato. Mas, na verdade, o subjúdice significa que o registro pode ser deferido depois, aí os votos vão ser aproveitados, mas também pode ser indeferido depois, e aí os votos são nulos. Então, haverá, infelizmente, e é o que eu estava mencionando, vai ser a primeira eleição que a gente vai ver isso, né? Haverá uma maior quantidade de candidatos concorrendo com essa anotação do sistema da Justiça Eleitoral, subjúdice. Agora, para nós que estudamos direito, todos aqui têm interesse em direito, formados ou não, mas não somos exatamente leigos, o subjúdice significa, não terminou ainda, está em julgamento, pode ser que ganhe, pode ser que perca, mas para o leigo, não, para o leigo, de repente, isso pode ser um argumento ruim, né, para prejudicar algum candidato. O que mais? Regras processuais, né? Processo para julgamento dos pedidos de registro de candidatura e eventuais impugnações, está lá no artigo 2º da Lei Complementar 64/90, que é essa que eu acabei de mencionar. Esta Lei 64/90 é a chamada Lei das Inelegibilidades, e foi alterada pela Lei 135. Então, não precisa ficar mencionando que é a Lei da Ficha Limpa. Não, foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, mas continua sendo, na sua matriz, né, a LC 64/90. Competência, que eu estava mencionando agora, dos juízes eleitorais nas eleições municipais. Se a gente está em São Paulo, falamos do juiz da primeira zona eleitoral que esteve aqui na abertura do nosso curso. Então, competência para julgar os pedidos de registro nas eleições municipais é do juiz eleitoral de cada município, de cada zona eleitoral. Dos TREs nas eleições estaduais. Tivemos em 2014, próxima em 2018. E do TSE só na eleição presidencial. Competência do TSE é só na eleição presidencial. Os assuntos, registros, né, do presidente e do vice. E aí é um dos primeiros exemplos que eu vou trazer. Está lá uma discussão, esse fim de semana, inclusive, o ministro Gilmar Mendes esteve lá no Jaburu, visitando o presidente em exercício, Michel Temer, para tratar, segundo eu li no jornal, de dinheiro para as eleições. Mas o TSE só tem competência para julgar os casos e os pedidos de registro, competência originária, né? Competência originária do presidente e do vice. O segundo exemplo que eu dou, que também estava nessa matéria que eu li hoje de manhã, é que, de alguma maneira, vão tentar desvincular a prestação de contas das eleições presidenciais. Porque o TSE, e aí se repete esse mesmo raciocínio, o TSE também tem competência para julgar as contas da eleição de presidente e de vice. Como as contas da campanha de 2014, chapa Dilma Temer, ainda estão sendo examinadas, uma das tentativas lá do presidente em exercício Michel Temer é separar essa prestação de contas, de maneira que exista julgamento da prestação de contas da presidente Dilma, separada da prestação de contas do vice-presidente Michel Temer, hoje presidente em exercício. Tá? Competência, TSE. Lá o TSE, eu acho que eu falo disso aqui, agora eu não me lembro, mas senão eu adianto, depois se aparecer aí a gente já falou. O juiz eleitoral na primeira instância é um juiz estadual. Nós vimos aqui o juiz da primeira zona. É um juiz de carreira, um juiz que presta concurso público para juiz de direito da Justiça Estadual e ele exerce um mandato de juiz eleitoral. O mandato é de 2 anos, pode haver uma recondução. Então, ele exerce um mandato de juiz eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem um concurso separado, não tem um organograma separado. A Justiça Eleitoral pega
Para a primeira instância, o juiz da Justiça Estadual. Portanto, todos concursados, todos juízes de direito. Na segunda instância, TRE, são 7 juízes. Aí tem uma mistura. A Constituição, então, determina para os TREs 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. Não, estamos em São Paulo, 2 desembargadores do TJ de São Paulo, 1 desembargador da Justiça Federal, um juiz do TRF, não é? Que agora eles chamam de desembargador federal, 1 juiz do TRF, portanto, um juiz federal na segunda instância, que tem assento no tribunal. No estado de São Paulo, aqui o TRF é o 3, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, porque a Justiça Federal é regionalizada, então 1 do TRF 3, 2 juízes estaduais, que são indicados pelo próprio Tribunal de Justiça, 2 juízes estaduais, concursados também, e 2 advogados, que também são indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República, para dar o total de 7. 2 embargadores, 1 juiz federal, 2 juízes estaduais e 2 advogados. Então, é um colegiado heterogêneo, é um colegiado que tem origens diferentes, e por isso que é interessante assistir lá os julgamentos. E no TSE a mesma coisa, são 7 ministros, já que eu estou falando das contas da presidente Dilma, das contas do presidente Michel Temer, ele quer separar, eu já me manifestei, em algum momento alguém me perguntou isso, lá no TSE também são 7 ministros, então, só que lá são 3 ministros do STF, 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ, dá 5, e mais 2 advogados também. Todos eles exercem um mandato, são biênios com uma recondução. Por isso é que o ministro Gilmar Mendes era o vice-presidente do ministro Toffoli, e agora saiu, terminou o biênio do ministro Toffoli e subiu o ministro Gilmar Mendes para a presidência. Então, repetindo, 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Todos eles exercem mandatos, 2 anos com uma recondução, tá? Então, são eles que vão examinar todas essas questões. Falei de competência originária, mas a gente também tem a competência recursal, para quem não é do direito, não é? Quando eu não concordar, eventualmente, com alguma decisão, a gente tem o sistema de recurso. Então, mesmo um registro aqui da primeira instância, que vai ser julgado pelo juiz da primeira zona que esteve aqui, quem não gostar, não concordar com a decisão dele, pode recorrer para o TRE, e quem, eventualmente, também discordar da decisão do TRE, pode recorrer para o TSE. Então, a pergunta é, pode ser que algum candidato a vereador aqui em São Paulo, algum candidato a prefeito, tenha o seu registro julgado definitivamente lá pelo TSE em Brasília? Sim. Em grau recursal? Sim, é possível. E isso só vai acontecer depois da eleição. O problema é esse. O tempo de campanha, ou a lei reduziu o tempo de campanha, então uma das consequências vai ser essa. Lá na Comissão de Reforma Política, nós discutimos isso e o pessoal fala, não, reduzir o tempo de campanha significa redução de gastos. É um raciocínio bem coerente e bem pragmático, né? Menos dias de campanha, gasta-se menos dinheiro. Mas também tem um outro raciocínio que a gente desenvolveu lá. Menos tempo de campanha significa menos exposição dos candidatos. Para quem já está, para quem já tem o seu nome divulgado, é interessante, né? A concorrência, a competição diminui. Mas para quem é novo, é ruim. Então, me parece, a gente vai ver isso agora, me parece que a renovação, e os cientistas políticos gostam de falar de renovação, né? A renovação tende a diminuir, porque tem menos tempo de campanha, haverá menos exposição de novos candidatos. Então, me parece que a tendência é a manutenção de quem já está, ou seja, menos renovação. Mas a gente vai ter essa resposta depois da eleição. É a primeira vez, então vamos ver como é que vai ser. Então, a regulamentação, como eu falei, está lá nas condições de elegibilidade, né? A Constituição Federal, artigo 14, entre os parágrafos 3º, 4º até o 9º, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, regulamenta, então, essa parte nos artigos 10 até o 16A. Então, a Lei 9.504 é a chamada Lei das Eleições. Aqui também vale um parênteses, eu sempre menciono isso, eu já tenho idade suficiente, quem tem a mesma idade que eu, mais velho, e já está nessa área vai se lembrar, que havia uma lei para cada eleição.
Havia uma lei para cada eleição, uma lei de em 2 anos o Congresso fazia. Então, a crítica doutrinária que a gente fazia, a crítica jurídica, é que essas leis acabavam sendo casuísticas, não é? Elas eram feitas para aquela situação específica. Se era eleição municipal, determinadas regras, se era eleição geral estadual, outras regras. Então, o Brasil ganhou bastante, a sociedade ganhou bastante, a gente reconhece isso, quem trabalha nessa área, com uma lei um pouco mais perene, ainda que ela tenha tido de lá para cá muitas alterações. Mas a Lei 9.504, a base dela é de 97. O que significa isso? Trabalhando com uma lei que está aí vigente desde 97, significa que a gente já tem bastante jurisprudência sobre todos os seus assuntos, todos os seus pontos que eventualmente suscitam algum tipo de discussão, algum tipo de dúvida, já foram respondidos, esses pontos, essas dúvidas, já foram respondidas pela jurisprudência da Justiça Eleitoral. Então fica fácil. Se alguém tem alguma dúvida sobre a interpretação daquele ponto, vamos procurar numa outra fonte de direito, vamos procurar na jurisprudência como o TSE resolveu isso. Tá? Então, esse é um detalhe importante, né? A sociedade ganhou bastante, a segurança jurídica ganhou bastante com uma lei um pouco mais perene, mesmo que tenha havido aí várias alterações, né? Na propaganda eleitoral, alterações já mais antigas e agora mais recentemente, problema inclusive da doação de pessoa jurídica, né? Também não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas moraliza a eleição, a proibição, a vedação de doação de pessoa jurídica, porque tira a influência do poder econômico nas eleições. Esta é uma verdade. Entretanto, será que isso não significa que haverá Caixa 2, aumentará a incidência ou aumentarão as hipóteses de Caixa 2? Vamos ver, vai ser a eleição aqui na prática. Estava falando lá fora que eu já ouvi nessas palestras que eu dou, nessas discussões, que talvez essas alterações sejam uma espécie de teste, né? Alguém falou isso? Os testes que o legislador faz são sempre nas eleições municipais, porque é aquilo que não dá certo, eles correm para mudar depois para a eleição geral, né? Vamos ver. E eu insisto, me preocupa esse problema do tempo, né? Resoluções do TSE. Então, o TSE também, aí sim, o TSE faz resoluções a cada eleição. A própria lei fala quais são os prazos para o TSE fazer essas resoluções, e essas resoluções são alteradas de eleição para eleição. Eu acho que para a eleição de 2016, uma das alterações principais, além da lei, evidentemente, foi em relação à prestação de contas. Cada vez mais a prestação de contas, quem é candidato, quem for candidato, quem trabalha com candidato, tem que prestar atenção na prestação de contas, nas prestações de contas. Cada vez mais o TSE está detalhando os sistemas de controle, está exigindo providências ou burocracias no sentido de ter transparência, né? O objetivo é esse, não é dificultar a vida de ninguém, mas dar transparência para depois a sociedade poder cobrar, né? O artigo 105 da Lei 9.504 diz lá sobre as resoluções, né? Eu coloquei entre aspas, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas em lei. Então, nós que estudamos direito, temos que lembrar lá do direito constitucional que o Poder Judiciário, TSE, tem competência para fazer resoluções, está no Código Eleitoral, mas as resoluções não podem conflitar com a lei, não podem afrontar a lei. Então, o próprio artigo 105 diz lá, e eu pus entre aspas, sem restringir direitos, isto é, as resoluções do TSE não podem restringir mais, eventualmente, mais em maior extensão do que a lei já restringe, ou estabelecer sanções distintas das previstas em lei. Então, as resoluções do TSE, o TSE não pode aumentar as penas, aumentar as sanções, se a lei não prevê. Tá? Condições de elegibilidade, então, propriamente dita, só para lembrar, são aquelas, então, que vão ser aferidas no processo de registro. Está lá na Constituição. Nacionalidade brasileira. Coloquei o fundamento. Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1. Nacionalidade brasileira. Sempre lembrando que a nacionalidade, eu falo isso depois, são duas espécies, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado.
Aquele que adquire a nacionalidade brasileira posteriormente também tem a nacionalidade brasileira. Então, às vezes, o leigo confunde. Ah, mas fulano de tal não é brasileiro. É, sim. Ah, mas ele nasceu na Polônia. Não importa. Se ele adquiriu nacionalidade brasileira, ele é brasileiro também. Pode não ser brasileiro nato. E aí tem restrições na Constituição. Também vou falar aqui. Mas é brasileiro. Portanto, preenche esse requisito de nacionalidade brasileira. Precisa lembrar disso sempre. Depois, pleno exercício dos direitos políticos. Também está lá a fundamentação, é o inciso 2. Pleno exercício dos direitos políticos significa não vai ter nenhuma condenação que, de alguma maneira, prejudique, né, o exercício dos direitos políticos. Nós podemos falar como 2 exemplos bem simples e bem clássicos. Algumas condenações criminais, né? O rol da ficha limpa traz quais são, é um rol taxativo, e as condenações, por exemplo, por improbidade administrativa, com suspensão de direitos políticos, também está lá na lei da ficha limpa. Então, pleno exercício dos direitos políticos. Depois, outra condição, alistamento eleitoral. Então, ser eleitor, alistamento eleitoral. Antes de ser candidato, antes de querer me lançar ou lançar minha candidatura, eu tenho que ser eleitor. Então, alistamento eleitoral é outra condição lá. Quarta condição, domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral. E aí a Constituição fala, domicílio eleitoral na forma da lei, não é? Então, a lei disciplina como é que faz para transferir o domicílio eleitoral. E o prazo de domicílio eleitoral continua o mesmo, não houve alteração. De vez em quando, nessa época, surge algum caso concreto lá, acusando alguém de ter transferido o seu domicílio eleitoral de forma fraudulenta. Não é a Constituição que estabelece os requisitos para transferência, não é a Lei 9.504 que estabelece. A lei fala do prazo. A Constituição fixa como condição de elegibilidade e a lei fala do prazo. Mas as formas estão no Código Eleitoral. Como é que faz para eu comprovar que eu preciso mudar de domicílio? É aquilo que o cidadão até já sabe. O cidadão que muda de cidade ou muda de bairro, quer mudar de escola para votar, quer ficar mais perto de casa, ele já sabe, ele vai no cartório eleitoral e pergunta, se informa, o que eu preciso trazer, comprovar para transferir o meu título, não é? Esse é o nome que o cidadão fala, eu quero transferir o meu título, como é que faz? Então, estes requisitos que estão no Código Eleitoral podem ser eventualmente impugnados, se alguém usar de fraude. Agora, vamos lá. O domicílio eleitoral é para a Justiça Eleitoral, né? E aí eu volto na jurisprudência, por isso que eu digo que é importante ter segurança jurídica. Domicílio eleitoral é o lugar onde o sujeito tem algum interesse, não é necessariamente aonde eu moro. Então é por isso que o sujeito pode morar num município, mas trabalha em outro e, de repente, ele pode usar aquele local do trabalho dele como endereço e como domicílio eleitoral, sem nenhum tipo de receio de estar cometendo ilegalidade ou estar cometendo fraude. Tá? Então, precisa analisar aqueles requisitos lá para fazer, né, a inscrição eleitoral, para fazer a transferência eleitoral numa zona eleitoral diferente. Outra condição, filiação partidária. E tá, para abrir um parênteses aqui, por que a gente discute isso e discutiu com bastante ênfase lá na OAB, na Comissão de Reforma Política principalmente? Porque não adianta nada a gente falar em filiação partidária, eventualmente fidelidade partidária, se o pessoal vive criando janela, né? Quer dizer, eu imponho uma regra, olha, a regra é essa, aí depois eu fico criando janela. Aí nós vivemos agora uma janela da própria lei eleitoral e vivemos uma janela da emenda constitucional 91, se eu não me engano, né? Então, 2 janelas ao mesmo tempo. Ah, mas uma servia para vereador, outra serve para deputado. Então, eu crio a regra e, ao mesmo tempo, eu crio a exceção ou eu crio a janela. Então, isso realmente fica complicado. Por quê? Porque aqui a gente sabe que tem grandes interesses políticos por trás, não é? Então, no âmbito de uma reforma política, que está na moda de novo, né? Foram votadas essas alterações ano passado, mas por causa da crise federal, o assunto reforma política está na moda de novo. Esse é um assunto que a gente realmente precisa
discutir. Dentro desse parênteses aqui, todo mundo fala, e alguém aqui falou na abertura, não vou me lembrar quem, o Brasil tem 35, acho que agora está caminhando já para 36 partidos políticos com registro definitivo no TSE. E daí? E daí? Tem 35, pode ter 40, pode ter 50, nos Estados Unidos tem mais de 100, inclusive nos Estados Unidos tem partidos regionais, não é? Não é que nem aqui no Brasil, que a Constituição exige que os partidos tenham caráter nacional. Lá nos Estados Unidos é diferente, tem partidos regionais. O problema não é a existência ou a quantidade de partidos, o problema é formar a coalizão depois, isto sim, formar a coalizão depois. Então, a crítica, e o professor Ives Gandra, quem estuda direito, principalmente direito constitucional, sabe quem é. O professor Ives Gandra, que é o presidente dessa comissão de reforma política lá na OAB, aponta isso como um dos grandes problemas aqui na nossa sociedade, no nosso sistema eleitoral, né? Dos 35 partidos com registros definitivos, hoje tem 28 com representação lá no Congresso. Então, para formar um governo de coalizão acaba sendo difícil, as negociações acabam sendo, às vezes, não tão ortodoxas, porque você tem que formar uma coalizão dentro de 28 partidos. Então, dentro desse raciocínio, 35 partidos com registro definitivo não importa, não importa. O que importa são os 28 que estão lá. Eu estou falando do Congresso. Aqui eu não tenho esse número, na Câmara Municipal, tá? Mas eu imagino que a dificuldade sempre é a mesma. E a mesma coisa na Assembleia Legislativa. Então, a questão é essa, quer dizer, como fazer para reduzir a quantidade de partidos no âmbito do Legislativo, funcionando, com funcionamento. E aí a gente volta a falar da tal cláusula de barreira, né? Cláusula de barreira. E ontem eu estava assistindo um programa na televisão com 2 cientistas políticos e um deputado Ibsen Pinheiro, que foi presidente da Câmara lá em Brasília, agora está na Assembleia no Rio Grande do Sul. E os 3, Ibsen Pinheiro e os 2 cientistas políticos, estavam falando justamente da cláusula de barreira. E aí um deles falou, olha, mas a cláusula de barreira o STF julgou inconstitucional. Esta Lei 9.504, logo que ela foi sancionada, ela previa a cláusula de barreira e previa um tempo de adaptação, né? Um tempo de adaptação para os partidos poderem se preparar e, eventualmente, atingirem aquele número mínimo, não é? Para poderem continuar existindo. Só que o STF entendeu inconstitucional, e isso a gente já sabe, que é uma notícia antiga, e isso o cientista político repetiu ontem. Mas por que o STF entendeu que era inconstitucional naquela época? Porque entendeu que o artigo 17 da Constituição fala que é livre a criação de partidos políticos, então está na Constituição, não poderia haver uma norma infraconstitucional estabelecendo restrições ou limites. Foi isso que ficou entendido lá atrás. Mas lá na reforma política, eu falei, o Ives Gandra foi um, mas tem um outro que é membro da comissão lá. Por isso que eu falo, a média etária lá é de 80, eu sou um garotão lá, né? Outro que está lá na Comissão de Reforma Política é o professor Zé Afonso da Silva, que também quem é da área de Direito Constitucional conhece. Então, o professor Zé Afonso da Silva redigiu uma proposta de emenda constitucional estabelecendo cláusula de barreira, de maneira a escapar daquele julgamento do STF. Então, a partir do momento que uma emenda constitucional estabelecesse alguma cláusula de barreira, a tendência seria diminuição dos 28 partidos políticos com representação no Congresso, o que talvez facilitasse o trabalho do dia a dia, né? Sem tantos interesses laterais. Então, esta é uma ideia lá da Comissão de Reforma Política. Nós elaboramos, né? Então foi feito um relatório, o professor José Afonso redigiu, o professor Ives Gandra e o Marcos da Costa, que estava aqui, pegaram o avião e entregaram lá na Câmara dos Deputados para que começasse a tramitar, né? Eventualmente dentro de um grande projeto de reforma política. Mas aí eles foram atendidos pelo Eduardo Cunha, não é? Então, deve estar por aí, em alguma gaveta, em algum lugar lá, eu sei que o projeto ficou parado. Tá? Mas é uma das ideias quando a gente fala em filiação partidária, vincular o sujeito que foi eleito né, com o partido pelo qual ele foi eleito. Né? Sem agora está na lei também, né, foi uma das alterações do ano passado, mas sem essas discussões de infidelidade. Né? O sujeito muda de partido, mas aí perde o mandato, aí o TSE fez uma resolução com aquele fundamento que eu já falei para vocês. Agora está na lei, mas antes era uma resolução para prever as hipóteses de mudança de partido
muitas histórias nós vimos. Aqui na Câmara de São Paulo teve vereador, não recentemente, mas há algum tempo, teve vereador que perdeu o mandato, né, por troca de partido. Acho que o último que eu me lembro, posso estar desatualizado, mas o último que eu lembro, se eu não me engano, foi o Netinho, não é isso? Não me lembro de nenhum aqui da Câmara depois do Netinho, tá? Por causa de problema de fidelidade partidária. Então, a ideia é, em vez de ficar criando hipótese, pode mudar, não pode mudar, porque são hipóteses meio que subjetivas, né? Vamos falar de fidelidade partidária com mais seriedade, vamos criar prazo de fidelidade partidária e depois não ficar abrindo exceções, janela, né? Não, a gente fala em 5 anos, mas a cada ano tem uma janela. Então, não é nada, né? Isso é brincadeira. Então, voltando lá, hoje, a fidelidade partidária, não, fidelidade não, a filiação partidária é um dos requisitos, então, uma das condições, e a lei, então, alterou esse prazo para 6 meses. A lei, no ano passado, alterou para 6 meses. E a idade mínima, que é a última condição de elegibilidade, está lá no inciso 6 desse parágrafo 3º. Idade mínima é uma espécie de tabela. Às vezes meus alunos me perguntam no Mackenzie, mas professor, o que é uma discriminação? Eu falei, não é discriminação. É que talvez um rapaz, um jovem, uma moça de 18 anos não tenham ainda maturidade para ser presidente da República, né? Então não é discriminação, é apenas uma questão de maturidade, de desenvolvimento intelectual, de experiência de vida, só isso. Mas tem lá uma tabela, né? Vamos lá. São condições de elegibilidade na forma da lei, então eu já mencionei isso. Quando a Constituição fala na forma da lei, significa que a lei ordinária pode mudar. E por que é importante a Constituição ter dado essa competência para a lei ordinária? Porque é muito mais fácil mudar a lei ordinária, sempre pensando no melhor dos interesses, né, para a sociedade, sempre pensando no bem-estar da sociedade. É muito mais fácil mudar uma lei ordinária do que mudar a Constituição. O rito e o quórum de votação é muito mais fácil, é muito mais simples, tá? Pergunta, é possível a instituição de outras condições de elegibilidade além das previstas neste dispositivo? Resposta, não. Condições de elegibilidade, não. Em algum momento houve uma discussão? Insisto, o problema não é política, o problema aqui é exemplo jurídico. Houve uma discussão sobre as inelegibilidades infraconstitucionais mesmo, fala de parentesco, lá em São Bernardo, não é longe daqui. Lá em São Bernardo, um dos filhos do Lula foi candidato a vereador. Hoje ele é vereador, mas a primeira vez que ele se candidatou, houve o questionamento de uma inelegibilidade constitucional. E por causa do parentesco, evidente, né? E aí essa questão da liberdade de ser candidato, o direito fundamental, né? A interpretação de alguns ministros, porque a votação não foi unânime, o processo foi julgado em São Bernardo, foi julgado no TRE, chegou no TSE e foi para o STF, porque é matéria constitucional. E a votação não foi unânime, na época, se eu não me engano, foi 7-3. Então, 7 ministros contra o registro, 3 ministros a favor do registro. Os votos em favor do registro diziam que o direito fundamental de um cidadão se colocar como candidato e receber os votos dos seus eleitores, né? Esse direito fundamental é maior do que a restrição do que a inelegibilidade de parentesco, que tem inelegibilidade de parentesco, né? Que a gente vai falar. Então, esse é um assunto, sob o ponto de vista doutrinário, interessante. Até que ponto? Por isso que eu coloquei aquela pergunta lá. Até que ponto eu posso ficar criando barreiras, eu posso ficar criando formas ou motivos para alguém não ser candidato. Porque senão, se isso é levado ao extremo, a gente acaba tendo uma escolha de quem pode ou quem não pode ser candidato pela Justiça Eleitoral, por técnicos, né? E não do eleitor e não do cidadão. Alguém falava, mas o Maluf é isso, o Maluf é aquilo. Peraí, mas enquanto ele está lá com o registro dele e receber votos, ele tem legitimidade. E foi o que eu falei lá atrás também. A gente, nesse momento, está discutindo legitimidade, não é? Então, eu via o pessoal falar, o Paulo Maluf. Ué, Paulo Maluf teve votos, então ele tem legitimidade, não é? Agora, até que ponto a gente pode ficar criando restrições? Até que ponto a gente pode ficar criando barreiras? Porque senão a gente acaba tendo uma eleição elitizada, né? A gente tem o corpo da Justiça Eleitoral, que são técnicos que decidem. Estes podem e estes não podem. Então, sobra para a população, sobra para o eleitor, sobra para o cidadão,
aqueles que passarem por esta peneira. Até que ponto essa peneira pode ser tão rigorosa assim? Será que a gente não está tirando da população, do cidadão, da sociedade, do eleitor, o direito realmente de escolher? Não, você tem ampla liberdade de escolha. Sim, ampla liberdade de escolha depois que a Justiça Eleitoral peneira. Então, já não é tão ampla assim. Tá? Esse é um assunto para a gente pensar sob o ponto de vista doutrinário. Ah, professor, mas não pode ser qualquer um ser candidato, qualquer bandido, qualquer um pode ser candidato. É verdade, mas precisa haver um meio termo, né? Precisa haver, talvez, requisitos mais objetivos aí para a gente analisar. Nós somos, né, sociedade, nós elegemos deputados e senadores e eles vão fazer a lei lá depois, eventualmente a Constituição. Né? Aliás, foi uma das coisas que a gente discutiu lá na Comissão de Reforma Política. Muitos assuntos a gente discutiu lá. Um deles foi, eventualmente, quando a gente fala de reforma política, também já ouvi essa crítica. Ah, mas será que eles mesmos vão fazer normas que possam prejudicá-los? Vão trazer formas novas de campanha ou maneiras diferentes de arrecadação, sei lá o quê, que possam prejudicar os seus interesses? Interrogação. Então, me parece que a resposta é difícil, né? Difícil o sujeito legislar contra os próprios interesses. Por isso é que surgiu também uma outra ideia, mas lá a gente também está discutindo no âmbito doutrinário. Talvez na prática isso seja mais complicado, mas nesse ambiente acadêmico dá para a gente falar disso. Ideias, teses, teorias, que era fazer uma constituinte específica para fazer reforma política. Uma constituinte específica significa aqueles que fossem eleitos iriam trabalhar só num sistema eleitoral, num sistema político novo, e iriam fazer uma reforma política para valer. E depois que o trabalho estivesse concluído, volta para casa. Então, eles não precisam ser eleitos ou não precisam continuar sendo deputados ou senadores. Constituinte específica para fazer uma reforma política. Durou 1 ano, durou 2, durou 3, voltam para casa, acabou. Não vão tratar de outros assuntos, não vão cuidar de outros assuntos. Essa é uma ideia interessante, tá? Que a gente discutiu lá na reforma política na OAB. Então, falando sobre as condições de elegibilidade, vou falar um pouquinho de cada uma delas. De um modo geral, podem candidatar-se brasileiros natos e naturalizados, e eu já falei a distinção doutrinária aí entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. As restrições que a própria Constituição fala são: brasileiros naturalizados não podem ser candidatos a presidente ou vice-presidente da República e não podem exercer cargo de presidente da Câmara e do Senado. Mas vamos lá. Não podem ser candidatos a presidente e vice-presidente, porque são cargos privativos de brasileiro nato, mas podem ser candidatos a deputado federal e senador da República, sim. Só não vão poder, depois de eleitos, ocuparem essas funções, serem eleitos presidente da Câmara e do Senado, porque são substitutos diretos do presidente da República, né? É mais um momento na história do Brasil em que a gente está de olho no Eduardo Cunha, ou quem quer que seja o presidente da Câmara, de olho no Renan Calheiros, ou quem quer que seja o presidente do Senado, por causa do problema da substituição ou da sucessão em algum momento, né? Então, podem ser deputados, sim, podem ser senadores, sim, os brasileiros naturalizados, mas não vão poder ocupar aquelas funções. Alguns dizem que seria, né, uma condição de elegibilidade interna, né, interna da Câmara. Você quer ser candidato a presidente da Câmara? Quero. Você é brasileiro nato? Sou. Então pode. Você é brasileiro naturalizado? Sou. Então não pode. Mesma coisa no Senado, né? Uma condição de elegibilidade interna para alguém ser presidente lá da mesa. Pleno gozo dos direitos políticos, que nós falamos lá como condição de elegibilidade. Primeiro, ser eleitor, né? Para você estar em pleno gozo dos direitos políticos, você primeiro tem que ser eleitor. E não incidir nas hipóteses do artigo 15 da Constituição Federal. Essas hipóteses do artigo 15 falam da suspensão dos direitos políticos por condenação criminal. O parágrafo 3º fala, inclusive, os efeitos, né? A duração, o tempo de duração dos efeitos dessas condenações criminais. Mas a gente vai falar mais especificamente. Alistamento eleitoral. Então, o que diz a Constituição? O alistamento e o voto, o voto obrigatório é uma outra discussão, que a gente lá, de vez em quando, na OAB faz, não é? Se é saudável, se não é saudável, e aí a gente compara com as eleições que tem no mundo por aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é o voto obrigatório, não é? Então vamos ver, de repente eles vão eleger o Donald Trump lá nos Estados Unidos, vai ser interessante, né? Ver de fora. Vamos lá.
Então, alistamento e o voto são obrigatórios no nosso sistema. Vamos fazer uma reforma política e tornar o voto facultativo? Não sei, vamos ouvir a sociedade, vamos discutir, vamos perguntar se é bom, se não é bom, se a eleição vai ser elitizada ou não, ou se vai haver curral eleitoral, né? Porque uns não vão querer votar, mas o dono do curral vai elevar os seus eleitores e vai ser eleito através de curral eleitoral. Não sei, vamos discutir. A sociedade precisa discutir. Mas hoje a regra é essa. Alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos maiores de 70 anos e para aqueles que estiverem na idade entre 16 e 18 anos. O voto é facultativo. É pressuposto para o exercício da capacidade eleitoral, das duas, né? Ativa e passiva. Então, das capacidades eleitorais ativa e passiva. A obrigatoriedade do voto decorre dos 18 anos e não do alistamento. Isso também é importante. Às vezes o pessoal, o leigo confunde isso, né? Então se eu eu completei 18 anos, não me alistei, então não sou obrigado a votar. O voto não é obrigatório. É sim, porque a Constituição fala da idade, 18 anos. Portanto, quem completar 18 anos já está obrigado a votar. Quem são os inalistáveis? Inalistáveis são aqueles que não podem se inscrever, se alistar como eleitores. Quem são esses? São os estrangeiros. Então, vamos fazer uma distinção jurídica. Estrangeiro não é brasileiro naturalizado, é estrangeiro, né? Então, obviamente, aí fica fácil entender. Estrangeiro não pode ser eleitor, né? Mas fulano nasceu fora e é eleitor. Sim, porque deve ser, né? Com certeza é brasileiro naturalizado, né? Então, estrangeiro não pode se alistar, não é eleitor, portanto não vai exercer direitos políticos aqui de votar. E os conscritos. Conscritos são aqueles que estão fazendo serviço militar obrigatório. Então, enquanto estiverem, né, prestando ou fazendo o serviço militar obrigatório. Neste momento, eles são inalistáveis. Em algum momento eu fui procurar uma justificativa para isso, né? Mas por quê? Os conscritos já estão sofrendo lá, fazendo serviço militar? Então, duas explicações eu tive. Em algum momento isso também podia ser alterado, sei lá. Duas explicações. Primeiro, no momento de eleição, as tropas têm que ficar de prontidão, se houver necessidade, né? E em alguns estados, inclusive, a Justiça Eleitoral convoca as tropas do Exército para ajudar na disciplina, né? Para ajudar na eleição. Então, se o sujeito tem que sair para votar, ele não pode estar lá de prontidão, não pode estar trabalhando em prol das eleições. Essa é uma explicação, tá? Na prática, é que a gente, em São Paulo, no estado de São Paulo, não vê muito isso, mas lá para o norte, nordeste, às vezes a Justiça Eleitoral convoca o Exército para ajudar, sim, com bastante frequência, né, por mais variados problemas. Então, essa é uma explicação. E a segunda explicação é o problema da obediência, né, da estrita obediência. Um dos pilares do serviço militar é a obediência, a subordinação. Então, de repente, o legislador constituinte achou que, se deixar os conscritos votarem, eles podem ser influenciados por uma ordem superior, lembrando-se que eles devem estrita obediência, alguma coisa neste sentido, tá? Então, por isso, os conscritos não podem se inscrever, se alistar como eleitor. O domicílio é adquirido através do alistamento ou da transferência, foi aquele parênteses que eu abri lá atrás. A inscrição é a primeira vez que você vai tirar o título. Você vai lá no cartão eleitoral perto da sua casa, vai lá, se inscreve e passa a ficar vinculado àquela zona eleitoral. E depois, se quiser transferir, não tem problema nenhum, já falei. Pode transferir desde que cumpra os requisitos para transferência, para aquela transferência não ser fraudulenta. Condição de elegibilidade, filiação partidária. Aí a gente já divagou bastante, mas vamos lá, sendo objetivo. Só pode candidatar-se quem está afiliado a partido político 6 meses antes da eleição. Foi a alteração da lei do ano passado, de 2015. Então, agora, 6 meses. Então, isso é uma das grandes alterações. Todo mundo já sabe que houve essa alteração, até porque muita gente mudou agora, esse ano, né? A filiação faz-se diretamente no partido, preenchendo a ficha, que envia à Justiça Eleitoral 2 vezes por ano a sua lista de filiados.
E aí tem um sistema chamado a Justiça Eleitoral, está bem informatizada, isso é importante. Ainda não tem o processo eletrônico para todas as instâncias, né? Está começando lá no TSE. Essa vai ser uma dificuldade que a gente vai ter ainda na eleição municipal. Mas outros sistemas, a Justiça Eleitoral está bem avançada. Então, o sistema de filiação partidária é todo pela internet, todo pela web. Chama Filia Web, é um sistema que chama Filia Web. E cada partido tem a sua senha. Cada presidente de partido, diretórios municipais, aqui em São Paulo, diretórios zonais, cada um tem a sua senha para poder alimentar o sistema com essas filiações partidárias, tá? Então, isso tudo é feito eletronicamente, não precisa mais cartório eleitoral, carimbar ficha, protocolar requerimento, não. Tudo feito pela Justiça Eleitoral eletronicamente. Havendo fusão ou incorporação, conta-se o prazo a partir da filiação original. Não houve nos últimos anos nem fusão nem incorporação. Nos últimos 2, 3 anos não houve, né? Mais para trás houve, mas recentemente não teve fusão e incorporação para efeito de gerar aquela dúvida lá. Ainda sobre filiação partidária, também já falamos sobre isso aqui hoje. Desfiliação imotivada leva à perda do mandato do parlamentar infiel, que é a famosa infidelidade. Havia uma resolução, que era a resolução 22.610 do TSE, 22.610, relator dessa resolução foi o ministro César Peluso, que hoje já está aposentado. Na época, essa resolução foi questionada, havia 4 hipóteses de mudança de partido sem perda do mandato, na resolução, né? Na época, essa resolução foi questionada, e aí a gente já entendeu qual é a fundamentação. Quer dizer, resolução do TSE não pode restringir direitos, não pode aplicar sanções. A Constituição não fala que uma das hipóteses de perda de mandato, está lá no artigo 55 da Constituição. O artigo 55 da Constituição diz lá, perderá o mandato o deputado, o senador que, 2 pontos. E aí vem as hipóteses de perda de mandato. De repente, o TSE criou por resolução uma outra hipótese de perda de mandato. Perde o mandato aquele que mudar de partido sem justa causa. Opa, espera aí. Se a gente não pode, por resolução, aumentar restrições ou aplicar sanções que a lei não prevê, por que a resolução do TSE falou isso? Então, este foi o fundamento para que a resolução fosse questionada no STF. E aí a pergunta era, o mandato pertence ao partido ou pertence ao eleito? O eleitor vota no candidato ou vota no partido? E assim por diante. Naquele momento, falando isso numa casa de leis, como é a Câmara aqui em São Paulo, fica fácil, né? Mas naquele momento o STF então entendeu que a resolução era constitucional. E esse julgamento foi interessante porque depois algumas consequências desses julgamentos foram mitigadas, né? Por exemplo, não aplica para eleição majoritária, prefeito, por exemplo, né? Que ia ser engraçado, você caçar o prefeito por infidelidade, aí você ia dar o mandato para quem? Né? Porque numa eleição proporcional você dá para o primeiro suplente, mas para a eleição majoritária fica complicado. E aí depois veio até senador, né? Quem puxou esse precedente foi a senadora Marta Suplicy, né? Vocês se lembram disso. Então também ficou decidido que o senador pode mudar de partido sem perder mandato, né? Então, membro do Poder Legislativo, né? Senador, apesar da eleição ser do sistema majoritário, que também pôde mudar de partido sem correr risco de perder mandato. Então, foi aquilo que eu falei, quer dizer, a gente fica falando de filiação partidária e depois fica criando exceções. Olha, o mandato é do partido, mas no caso do prefeito não é, no caso do senador também não é, quer dizer, complicado, né? Aí você fica criando exceções, você cria uma regra e depois vai criando exceções. É complicado, né? Me parece que o mais correto seria, ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém, ou vamos criar regras mais perenes e impor essas regras do cumprimento e acabou. Não ficar achando meio termo, né, porque é A, B ou C, porque o partido é esse ou o partido é aquele, né? Então, é aquela crítica que a gente faz, lá na comissão nós fizemos, em relação ao problema da filiação partidária e os seus prazos, as suas regras, e eventualmente sobre infidelidade partidária, né, as regras. Então, o STF decidiu isso em maio do ano passado. Sanção não é aplicada aos cargos preenchidos por eleição majoritária. Está lá o número da ADI e a data do julgamento e o relator, ministro Barroso. Esse foi o caso da Marta Suplicy. Tá? Foi provocado pela Marta Suplicy. Não é uma ADI, não é caso concreto de infidelidade, mas o dela foi o primeiro que foi julgado depois com base nesta ADI.
Ainda sobre filiação partidária, a Lei 9.096, essa eu não falei ainda, nós falamos da Constituição, falamos da Lei 9.504, falamos da LC 64/90 e agora é a primeira vez que a gente vai falar dessa Lei 9.096. Para quem não se lembra, para os leigos que não são formados em direito, a Lei 9.096 é a Lei dos Partidos Políticos. O apelido dela é Lei dos Partidos Políticos, a chamada Lei dos Partidos Políticos. São as regras para a criação do partido político. Ontem eu ouvi o deputado Ibsen falando isso. Olha, falando desta lei exatamente, uma entrevista, foi ontem, pelo menos eu assisti ontem, não sei se foi ao vivo, até acho que já era gravado, mas eu assisti ontem. Ele dizendo, olha, para abrir igreja no Brasil é tão fácil, por que fica criando regra para abrir partido político? É razoável o raciocínio, é razoável. Se a gente parte dessa premissa, ninguém é obrigado, ou todos não são obrigados a concordar com a premissa, mas se a premissa correta não importa o número de partidos, o que importa é o funcionamento parlamentar, para permitir a governabilidade, né? O raciocínio do Ibsen, deputado Ibsen, está correto. Quer dizer, se eu abro igreja com maior facilidade, qual é o problema de eu abrir partido político também? Não tem problema nenhum. Aliás, o Gilberto Kassab é um especialista nesta lei, tá? Ele gosta, sabe de cor, o que precisa para abrir partido novo. Artigo 22A desta lei. Perderá o mandato. Então, esse artigo 22, esqueci de fazer a introdução. Esse artigo 22, então, substituiu a resolução 22.610. Então, a resolução 22.610 falava das hipóteses de perda de mandato por desfiliação imotivada, a famosa infidelidade partidária, e o artigo 22A, então, foi introduzido o ano passado, e aí traz essas hipóteses. Perderá o mandato, o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. E aí vem o parágrafo único e diz quais são as hipóteses de justa causa. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Então, essa é uma daquelas janelas que foi criada agora. Essa é uma daquelas janelas. Mas a diferença é que essa janela é de 2 em 2 anos, né? Eu grifei ali, ao término do mandato vigente, então, neste ano, por isso que o pessoal falava que podia mudar de partido 7 meses antes da lei. 30 dias antes dos 6 meses, né? Por isso que dá 7. 6 meses, mais 30 dias, dá 7 meses. Então, término do mandato vigente significa que valeu para as eleições municipais, para quem estava terminando ou está terminando o mandato agora. Em 2018, vai valer para os deputados, né? Para deputados estaduais e deputados federais. Então, essa é uma das janelas, é aquilo que a gente fala, né? Cria a regra e depois fica criando janela. Pelo menos essa janela agora está na lei. Na resolução não havia, agora está na lei, né? O que mais? Eu falo que a justa causa, uma, né, das justas causas é essa mudança, né, nesse prazo de 30 dias. E aí as outras repetem, perseguição política, mudança do partido político, assim por diante. Dupla filiação. Como a gente fala que é o partido que alimenta o sistema, às vezes o partido coloca lá, lança o nome do eleitor, lança o nome do filiado e o próprio sistema vai acusar, né? Já que é tudo feito pela internet, já que é tudo eletrônico, quando você coloca lá os dados do eleitor, o próprio sistema já vai apontar eventualmente a existência de dupla filiação. Então, como é que são as regras, né? Como é que a Justiça Eleitoral e as normas foram atualizadas nesse ponto. Regime vigente até 2013, então vamos raciocinar como é que era, como é que foi alterado, né? Regime vigente até 2013 dizia que quem se filiava a outro partido político devia fazer a comunicação ao partido e ao juiz. Se não o fizesse no dia imediato ao da nova filiação, ficaria configurada a dupla filiação, sendo consideradas ambas nulas. Em algum momento a gente trabalhou com esta regra. Quem é mais antigo na área sabe disso.
Então, eu tinha que correr para avisar que eu tinha mudado de partido. Porque se eu não avisasse e gerasse a tal dupla filiação, as duas eram canceladas, né? As duas. E aí, em algum momento, entendeu-se que isso também não era muito justo, né? Por que cancelar as duas? Será que não deve prevalecer a mais recente, a mais nova, que é a última manifestação de vontade do eleitor, né? A mais nova, a mais recente? Então, aí a lei em 2013 mudou e o artigo 22 diz lá, por essa alteração em 2013, havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Então, é um raciocínio mais ou menos coerente, né? Se eu sou eleitor, eu estou manifestando a minha vontade de me filiar ao partido A, B ou C, tudo bem, em janeiro eu queria uma coisa, em fevereiro eu quero outra, em março eu quero outra, então deixa prevalecer a mais recente, deixa prevalecer a mais nova, porque é a minha última manifestação de vontade. Então, as outras cancela, não precisa ficar correndo atrás, não precisa de muita burocracia, né? Eu deixei meu celular ali. Que horas são, por favor? Só para eu não me perder. Oi? Nossa, tudo isso já? Porque eles falaram que eu posso fazer um intervalinho, vamos ver. Aí eu vejo pelo menos uns 10, 15 mil para a gente ir no banheiro, que eu estou tomando água para você ir no banheiro, né? Vamos lá. Filiação partidária de militar, que é um assunto também, sob o ponto de vista doutrinário, interessante. E tem aquelas características que a gente já falou, características... Falamos dos conscritos em relação a alistamento eleitoral, né? Aqui a gente vai falar como condição de elegibilidade dos militares. Qual é o problema de militar ser candidato? Nenhum. Mas as ideias... E daí? Todo mundo é igual, aquela história. Se o cara mereceu o voto, vai ser votado, nada demais. E está cheio. Não é só militar das Forças Armadas, militar... e aqui na Câmara tem, e na Assembleia tem, lá em Brasília também, tem um monte, né, de militar. E daí? Concorda ou discorda? Mas o sujeito tem o direito de estar lá, se tem os votos necessários, né? Então, vamos falar das condições de elegibilidade ou da filiação, né? Uma das condições de elegibilidade é a filiação para o militar. Militar da ativa está dispensado da filiação partidária. Basta requerer o registro de candidatura após a escolha em convenção. Então, no momento que ele for escolhido candidato na convenção, ele vai, de um partido, evidentemente, né? Ele vai lá e requer o registro por aquele partido, sem ter que cumprir o requisito da filiação partidária com a anterioridade que a lei fala. Foi feita essa consulta, respondida pelo ministro Humberto de Barros, está lá a data e não foi alterada ainda, né? Militar da reserva não está dispensado da filiação. Então, essa dispensa vale só para quem está na ativa. Militar da reserva, não. Magistrados, membros do Tribunal de Contas e Ministério Público. Eu coloquei lá TCE, aqui também dá para falar TCM, né? Que em São Paulo tem Tribunal de Contas do município. Mas serve o mesmo raciocínio. Devem filiar-se a partido político e afastar-se definitivamente de suas funções até 6 meses antes, né? No caso de candidato a vereador, e 4 meses antes no caso de eleição para prefeito. Então, regra para magistrados, membros do Ministério Público e membros de tribunais de contas. Exceto membros do MP que optaram pelo regime de garantias antes da Constituição de 88. Eu não sei se isso não vai mudar, porque recentemente o STF rediscutiu essa questão, né? Essa questão de poder exercer, quem está na ativa do MP, poder exercer cargo no Executivo. Começou lá com o ministro Aragão, Eugênio Aragão, ex-ministro, né? Eugênio Aragão, e foi descendo aí, já tem outros. Agora, a gente tem vários exemplos. Aqui em São Paulo tinha um promotor de justiça, que era o Porto, que acho que saiu da secretaria. Em compensação, o Alckmin tem um monte de secretário que é membro do MP. Parece até que, nesse fim de semana, o secretário de Justiça pediu demissão e um dos nomes cotados é o do ex-procurador de Justiça. Olha como tudo mistura, né? Então, vamos ver se isso, de repente, não vai mudar. Mas nós temos, antes da pergunta, nós temos vários exemplos. Eu não sei se aqui na Câmara de São Paulo tem, mas na Assembleia Legislativa tem um monte, em Brasília tem também, né? Tem o Carlos Sampaio, por exemplo, que é membro do Ministério Público.
Tinha o Dimas Ramalho na Assembleia Legislativa, tinha, porque agora ele está no TSE. Tem sempre uns 2 ou 3, mas antes a diferença aqui, e foi isso que foi discutido lá no STF, eles optaram pelo regime de carreira antes da Constituição de 88. Quem veio depois? Não. Está aí o ministro Alexandre de Moraes, que também é meu colega lá no Mackenzie, né? Professor lá no Mackenzie. Então, antes... tem o próprio Capês, estava me esquecendo do presidente da Assembleia, né? Esquecendo do próprio Capês, Fernando Capês, que é outro que é antes da Constituição de 88. Então, tem essas... hoje tem essa peculiaridade, hoje. Agora, eu não sei se isso vai continuar, eu não sei. O argumento que o STF usou para proibir que ocupe cargo no Executivo, de secretário, esse tipo de coisa... não importa se é antes ou depois da Constituição de 88. O que importa é que haverá uma relação de subordinação do Executivo, né? Se eu sou ministro, se eu sou secretário, eu estou subordinado ao chefe do Executivo. E enquanto membro do Ministério Público, está lá no artigo 127 da Constituição, né? Que regulamenta o Ministério Público. O membro do Ministério Público é independente, ele não está subordinado a nenhuma, nas suas atuações, nas suas atribuições, ele não tem subordinação, né? Então, ficaria incoerente. Esse foi o raciocínio do julgamento do STF. É incoerente alguém que é membro do Ministério Público estar subordinado ao chefe do Poder Executivo. Então, talvez isso aqui tenha algum tipo de alteração lá para frente. Pois não. Fui orientado a repetir sua pergunta, se o pessoal não ouvir. Vamos lá. Militares, após a inatividade ou reserva, após aquele prazo de 2 de abril, eles vão para a reserva ou inatividade. Depois da reserva? Digo, depois da data? Sim, sim. Mas só que ele passou para a inatividade depois de 6 meses. Eu acho que dá para fazer a filiação naquele momento que passar para a inatividade. Naquele momento. O raciocínio aí tem que ser coerente. Se eu não estava na inatividade antes de 2 de abril, portanto eu não podia ter filiação partidária, imediatamente após eu passar para a inatividade, eu posso... Amanhã. Por enquanto, não. Eu não conheço nenhum acórdão que diga isso, né? Mas que seja. Também não vou falar em 24 horas, mas você não pode esperar 20 dias, 1 mês, entendeu? Pois não. Todo mundo ouviu a questão. Aí é específica sobre filiação de militar, aí já passou para a inatividade. Pois não. Depende, é funcionário ativo? Não é funcionário, como chama? Comissionado, né? Comissionado tem que se afastar do cargo para ser candidato. Não tem. Você garante a sua... Você não vai exercer a sua... Não precisa ser exonerado do cargo. Você garante a sua carreira. Continua. Tem delegado que é deputado, né? Até onde minha vista alcança, o delegado Olim, por exemplo, não abandonou a carreira. Continua. Ele pede afastamento, tá? Mas continua na carreira. Tá bom? Só para falar de um exemplo. Vamos lá. Então, são 11 horas agora, imagino. Vamos fazer um intervalo de 10, 15 minutos? Que aí eu até vejo onde que eu estou, se eu estou muito rápido, se eu estou muito devagar. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Tá bom assim, Ailton? Pessoal, por gentileza, a lista correndo. Onde é que está a lista? Tá. Faz ela chegar nos colegas, por favor.